Paz e graça seja na vida de todos. O nosso estudo hoje está na segunda carta de Pedro, no último capítulo, na segunda parte do capítulo 3. Nós dividimos em duas partes. É um tema muito importante e ao mesmo tempo tão próximo de dias que nós estamos vivendo, falando sobre o dia do Senhor, a volta do Senhor. E agora nós vamos ter o conselho a partir do verso 11, esperando a vinda do dia do Senhor. Esperando o dia da vinda de Jesus Cristo. Aqui Pedro já coloca Jesus Cristo chamando de Deus. A vinda de Deus, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora Pedro, através do Espírito Santo, que primeiramente nos afirmou que Jesus voltará, que isso é verdade, porque toda a palavra se cumpriu, porque a terra foi destruída com água, e agora existe a promessa que Deus a destruirá com fogo, e que todos aqueles que não aceitarem Jesus Cristo como Senhor das suas vidas serão julgados e condenados. Aí ele vem agora falar conosco, com a igreja, como eu devo esperar Jesus Cristo, sendo que ele diz que virá como um ladrão na noite? Ou será como um piscar de olhos? Ou como um relâmpago que em segundo, milésimos de segundo cruza o céu? Como esperar pelo Senhor e não ficar para trás? Que o Senhor abra o nosso entendimento para esse ensinamento, para esse alerta de como eu, Rosilene, devo esperar pelo Senhor, como você deve esperar pelo Senhor. E lembre, temos que ser praticantes e não somente ouvintes. Ele diz assim: sabendo que tudo isso vai ser destruído, assim então, que tipo de gente vocês precisam ser? Sabendo que a palavra de Deus vai se cumprir, que Deus vai destruir este planeta com fogo, que tudo se cumpriu até agora, então sabendo que Jesus vai voltar, como eu devo me portar? Diz Pedro, fazendo uma pergunta para mim, fazendo uma pergunta para você que está ouvindo. Como eu devo me portar? Aí ele diz assim: a vida de vocês, nossa, deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Agradável a Deus. Olha, Deus sabe que nós não somos perfeitos. Deus sabe das nossas fraquezas, mas Ele está querendo que sejamos agradáveis a Ele, tementes a Ele, a cada dia sendo uma pessoa melhor. Não é pelo fato que eu disse agora que Deus sabe que eu sou falha, que Ele vai aceitar, não. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que Deus conhece as minhas fraquezas. Mas agrado a Deus em estar rejeitando ela todos os dias, em estar me consagrando a Deus todos os dias, em estar ouvindo a voz do Espírito Santo que me incomoda
quando eu peco. E então eu peço perdão a Deus e peço a graça também, para não praticar mais, porque isso desagrada a Deus. Então esse conselho de Pedro para as nossas vidas, está esperando pelo Senhor? Seja agradável a Deus, seja filho, não perfeito, porque Deus não espera isso de nós, mas seja dedicado a Ele. Dedicado quer dizer separado, separado quer dizer santificado. Procurando, me esforçando, me esmerando para ser uma pessoa melhor a cada dia, reconhecendo em humildade, porque sem humildade não tem jeito. Sem humildade não tem jeito nem de se aproximar de Deus. Reconhecendo que eu sou falho e que eu preciso da misericórdia, ou bendita misericórdia de Deus, que se renova para as nossas vidas todas as manhãs. E ele continua dizendo: esperem a vinda do dia de Deus, de Jesus Cristo, Deus, e façam o possível que venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos com fogo e tudo que há no universo ficará derretido. Quero frisar essa palavra. Esperem a vinda de Deus e façam o possível para que Ele venha logo. Existe uma maneira para que eu possa apressar a vinda de Jesus. E aquele que tem Jesus verdadeiramente no coração está dizendo Maranata, que quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. Não tem medo da morte, não tem medo do julgamento, sabe por quê? O Espírito de Deus testifica no meu coração, no coração daquele que se rendeu, que ele é filho. E a gente dá a vida por isso. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não é nada, é pela graça. Mas ele diz, apresse a vinda do Senhor. Como, Rosilene, eu posso apressar a vinda do Senhor? Pregando a palavra de Deus. Quando nós vamos para Mateus capítulo 24 para falar das coisas do fim, Jesus vem falando e ensinando que o último sinal é que o evangelho seria pregado a toda criatura. Eu creio que estamos vivendo esses dias. Por causa da globalização, por causa da internet, esse vídeo pode ser assistido lá no Japão. Como várias pregações e igrejas têm transmitido seus cultos e sendo assistido do outro lado do mundo. Assim, a pregação da palavra está alcançando muitas vidas. Tem mais gente? Tem mais gente, mas nunca foi tão fácil como está sendo no dia de hoje. Pessoas que fazem uma live, uma pessoa, um pastor querido, e milhões estão assistindo. Nem estádios e mais estádios de futebol, ou grandes áreas que couberam 1 milhão de pessoas com alguns pregadores, é possível de alcançar o que tem sido possível hoje. Então nós podemos apressar. Faz a sua parte. Prega, convide, carrega no colo, passa de carro, leve a pessoa para a igreja, onde ela vai ouvir a palavra, para uma célula, um GC, onde vai ser ouvida a palavra. Porque assim também todos estão
fazendo a obra de Deus. Assim, nós apressamos o dia do Senhor. Porém, Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Deus vai destruir com fogo céu e terra, mas ele vai fazer tudo novo. É interessante porque a gente vê em plantações, para renovar ali aquela terra, aquele terreno, eles colocam fogo e tudo que está por cima é queimado. Depois tudo aquilo serve como um esterco. A chuva leva aquela cinza para baixo na terra e depois a terra está pronta para um novo plantio, renovada. Deus vai destruir tudo, mas fará para nós novo céu e nova terra. E tudo será diferente. Porque o único governador, rei, é o Senhor Jesus Cristo. Seu governo é justo, é de paz e é de alegria. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Quero frisar, faça o possível. Faça a sua parte. Busque. Pergunte para Deus, pergunte para o Espírito Santo de Deus, o que mais eu posso fazer? Como eu posso melhorar? E ele diz, se esforce. Quer dizer que é algo que eu vou fazer. Como? Com bons hábitos. Com leitura bíblica e frequentando a igreja, andando junto com os irmãos, nos consagrando, lendo a palavra, orando, buscando fazer a vontade de Deus. Se esforce. A carne não quer. Precisamos nos esforçar para estar em paz com Deus, para estar santificado, ou seja, sem mancha e sem culpa diante de Deus. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. Deus está sendo paciente. Às vezes eu vejo tanta coisa ruim acontecendo no nosso mundo. Às vezes eu vejo tanta ofensa à santidade de Deus, como nós temos vivido hoje, que é multiplicada, porque já existia antes, como Sodoma e Gomorra, como vários outros povos, antes de Jesus. Mas às vezes eu vejo tanta afronta, sabe? A pessoa de Jesus Cristo, a pessoa de Deus, do Espírito Santo, que eu fico, meu Deus, como o Senhor suporta isso? Como o Senhor não entra com juízo? Mas aqui tem a resposta. Ele é paciente, porque Ele ama essas almas perdidas e quer que elas se convertam. Ele ama. Deus não tem amor. Deus é amor. Então, a paciência é para que outros sejam salvos. Outros sejam alcançados e façam parte desse edifício de pedras vivas. Agora, se Deus tem paciência, eu não vou ter? Eu vou julgar as pessoas e dizer, essa não tem jeito, essa não tem como? Não posso, né? E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas. Agora é Paulo.
Pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto, sobre a volta de Jesus, sobre o dia do Senhor. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas quando escreveu a respeito disso. Nas cartas deles há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras. E assim eles causam a sua própria destruição. Ele está falando das cartas de Paulo. Tem assuntos difíceis. E Paulo mesmo disse, olha, eu não vou a vocês levando um alimento que eu gostaria, não. Porque eu gostaria de levar para vocês um alimento sólido, forte. Mas eu não posso. Vocês estão no leitinho ainda. Então, as coisas que Paulo escreve, muitas das vezes, é difícil de entender. Já estudamos todas as cartas de Paulo. Foi maravilhoso estudar as cartas de Paulo, os conselhos de Paulo aos Éfesos, aos Gálatas, aos Colossenses, a Tessalonicenses, Coríntios e Hebreus, que possivelmente foi Paulo que escreveu, mas foram maravilhosos. E ele dá conselhos para os casais, para o homem, para a mulher, para os adolescentes, para os servos, para os líderes. E ele dá muitos conselhos, alguns são difíceis de entender, e aí as pessoas aproveitam a dificuldade para distorcer e interpretar como quiser. E isso não pode acontecer. Eles vão causar esses líderes a sua própria destruição, porque ai daqueles que colocar uma vírgula a mais ou a menos na palavra de Deus. Mas vocês, meu amigo, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem na sua posição segura. Porém, continue a crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para todos sempre. Amém. Pedro termina a segunda carta, o último capítulo, o último versículo, falando para termos cuidado, para não ser levado por pessoas imorais, essas líderes que têm uma facilidade de ensinar, que têm uma facilidade de colocar as coisas bonitas, interessantes. Ele está dizendo, cuidado, verifique a fonte, observe os frutos. Não é possível que nós não vamos verificar os frutos e as fontes que estão em abundância aí para nós, na internet, em cada rua, tem uma igreja, tem que verificar a fonte e verificar o fruto. Pessoas dão fruto daquilo que elas ensinam, daquilo que elas pregam. E neste final do capítulo, a palavra principal para nós é: se esforce, fique pronto para a vinda do Senhor, porque tudo até agora se cumpriu. Essa é a parte mais importante para se cumprir. Jesus virá para buscar a sua noiva, a sua igreja, e essa é temente a Deus, agrada a Deus e se dedica a Ele. Amém? Fica essa palavra para o nosso ensino em nome de Jesus.